Vocês pediram e aqui nós estamos. Nessa aula você vai aprender o passo a passo para aprender a cantar qualquer música rápida que você queira. Lembrando que essa é a nossa segunda aula, onde eu vou te passar técnicas específicas para músicas rápidas, e caso você ainda não tenha assistido a primeira aula dessa série, que eu te ensino a como aprender músicas mais lentas em inglês, assim, na verdade são músicas mais lentas do que as que eu vou apresentar na aula de hoje. Vai lá primeiro, eu vou deixar o link aqui, você pausa esse vídeo, assiste aquela aula e depois vem pra cá, porque senão você não vai entender várias das coisas que eu vou explicar hoje. Várias músicas vão aparecer aqui como exemplo, mas é claro que Faint será a nossa base. E assim como na primeira aula, eu preparei uma playlist muito especial pra vocês, que também tá na descrição aqui desse vídeo. Pra que aprender música rápida em inglês? Pra se mostrar? Não, amados, não é pra se mostrar. E mesmo que seu objetivo seja aprender a cantar músicas rápidas pra você poder ir no show, curtir, se divertir, se esgoelar, já tá valendo. Mas, na verdade, nós temos vários benefícios diferentes pra você evoluir no inglês através dessas músicas mais rápidas, neste contexto de hoje. E o primeiro ponto, gente, começa com a escuta. Você vai melhorar a sua habilidade de escuta no inglês, o seu famoso listening, porque você vai ter que escutar o mesmo trecho zilhões de vezes. E se você achou que lá, com as músicas lentas, você já tinha repetido, meu amor, você vai ver um negócio na aula de hoje. A sua escuta vai ficar muito, mas muito aguçada, e você vai conseguir sentir facilidade com outros tipos de velocidade, com outros tipos de discurso. Fora que não é só escutar 1000 vezes, você vai ter que repetir também, falar 1000 vezes. Sendo assim, a sua pronúncia vai para o próximo nível. Você vai entender a como conectar os sons de uma forma mais natural, você vai entender onde que é o stress das palavras, ou seja, a sílaba tônica das palavras. E assim, a sua fala, o seu discurso, a sua conversa também vai se tornar mais natural. Can we finally get started? I think it's time, right? E antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma pequena ordem de músicas do Linkin Park, porque assim nós estamos na sequência de vídeos, um especial para o Linkin Park até o show de São Paulo, 2 shows de São Paulo. Estamos aqui. Então eu separei 1, 2, 3, 4, 5 músicas diferentes que você encontra esse rap um pouco mais rápido e tal, mas de forma degradê. Então a música teoricamente mais fácil de cantar e a música mais difícil de cantar. Caso você tenha outra música para adicionar aqui nessa lista, sendo do Linkin Park ou de outra banda, pega essa lista que eu coloquei e coloca no chat as suas adições, beleza? E lembrando que a gente já tem 4 aulas diferentes com Linkin Park aqui no canal. E é válido lembrar que aqui a gente vai continuar estudando a música por trecho. Por trecho. A gente não vai abraçar o mundo de uma vez, pedaço por pedaço, por favor. Bora lá! Primeiro passo, você vai assistir a aula 1. Segundo passo, você vai escutar a música inteira contando, fazendo a marcação do tempo. Aí se você me falar que você não tem ritmo, aí vai complicar um pouquinho a nossa caminhada. Mas vamos lá, eu acredito em você, então você vai marcando o tempo aí. Pode ser com palma, pode ser com o pé, pode ser estralando o dedo, pode ser batendo com a caneta, o que você quiser. O principal ponto é você não só ficar aqui, ó, curtindo. Porque quando a gente tá falando de rap, os tempos são quebrados, então se você marcar aqui, fica até mais fácil de você fazer movimentos que nem o cara lá o maestro, né? O cara lá. O maestro conta pra orquestra. Você vai virar o seu maestro, entendeu? Mas o primeiro passo é marcar o básico. E ao escutar a música inteira várias vezes, você vai reparar que vai ter partes rítmicas que são parecidas. Mas eu quero que você tenha essa visão geral do ritmo e da melodia da música. Essa é a terceira etapa. E aqui é onde o bicho pega, porque é o que vai fazer total diferença para você aprender a música rápida mais rápido. Faça movimentos e acentos nas partes onde a melodia é mais forte para você. Eu sempre marco, eu sempre faço movimentos, eu sempre faço coisas específicas para marcar onde que é a parte mais forte. Não é à toa, não é performance, é estratégia de estudos. Então, tanto para me ajudar a memorizar a parte que começa a frase ou aonde que tem a ênfase mais pesada dentro da frase, como para contar histórias.
okay, I guess we have. Então, basicamente, você vai olhar para aquela estrofe e vai falar, que historinha você está contando nessas 4 linhas, nessas X linhas? Então eu vou fazer de uma maneira que eu use gestos para me lembrar do que vem depois. Qual que é a próxima linha, qual que é o próximo pedaço. Gente, isso facilita muito. Acho que a parte que dá pra ver mais essa historinha na cara, estampada, narrada pra gente, é no pedaço que ele fala So I let go, watching you turn your back like you always do. I face away and pretend that I'm not, but I'll be here because you are all that I got. Né? Então ele tá falando, deixa você ir, dá as costas como você sempre faz e eu desvio o meu olhar, finjo que eu não tô olhando você indo embora, mas no final das contas eu estarei aqui porque você é tudo que eu tenho, né? Então, tipo, é legal a gente fazer essa interpretação. So, I let go watching you, turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here because you're all that I got. Então, entenda a história por trás daquele trecho para isso te ajudar na memorização. Mas assim como eu falei, não é só isso, é você marcar as partes mais fortes da melodia, como é o caso de I am a little bit of loneliness, a little bit of disregard, I am, né? Isso acontece a música inteira. I want you to want you to feel. Agora imagina isso multiplicado, você escutando o mesmo trecho várias vezes. Você começa a entender o ritmo daquela música. Então marca mesmo, eu coloco em negrito, no meu Word aqui eu coloco em negrito. Tem várias outras marcações aqui, ó, mas tá em negrito, tá? Então marque tanto a parte rítmica da melodia, que é mais fácil para você lembrar, como interpretar aquele trecho para ficar mais fácil de você ligar uma coisa na outra, né? Criar uma história ali dentro daquela estrofe. Parte número 4. Observe as rimas. Observe se tem algum padrão de sons naquele conjunto de linhas da letra. Porque olha só, quando a gente observa as rimas que tem numa música, fica mais fácil a gente memorizar. Como é o caso de disregard e scars. Parece que não rima muito, mas quando a gente olha na música, né, faz sentido, elas rimam. Outra parte é what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. Então, feel com real. E depois tem so I let go, watching you, turn your back like you always do. Então, you, do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here because you're all that I got. Então, not and got. E no refrão também temos várias rimas. Então, I can't fail com time won't heal. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored before. Ignored you anymore. E assim segue, tem várias outras rimas da música também e fica aí o desafio pra você encontrar. Na parte de sons parecidos, gente, eu não sei se é loucura minha, não sei, você vai me falar, é loucura minha ou não é? Comenta aí, é loucura ou não, não é loucura, eu penso do mesmo jeito, eu quero saber. Porque assim, gente, eu não consigo não ver se tem algum tipo de padrão com as consoantes ou com as vogais. Eu acho que ajuda, entendeu? Agora você me fala se eu tô maluca, mas é o seguinte, se a gente for analisar o quê? Deixa eu ver onde que eu tô aqui. I am what I want you to want, what I want you to feel. Uau, 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 uau. Pra mim é isso. I am what I want you to want, what I want you to feel. Uau, 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 uau. Então, pra mim, essa é uma referência. Você pode discordar, você pode concordar, me diz aí. Não sei se faz sentido pra vocês, mas pra mim faz total sentido. Número 5, preste atenção nos respiros. Preste atenção nas pausas. E marque-as também. Coloca aí, você pode colocar como um sublinhado, onde tem um respiro, você deixa o sublinhado. E por mais que não seja literalmente uma pausa que o cantor tá fazendo, mas você vê que tem que ele só puxa o ar ali e tal. Se tem algum tipo dessa marcação, coloca aí. So, I let go, watching you, turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here because you're all that I got. Pra mim, tudo isso aí é respiro, gente. Porque ele não tá emendando uma coisa na outra. Talvez não dê pra sentir tanto nessa música porque não é tão rápido ou, sei lá, tem bastante pausa, mas se a gente fosse olhar outras músicas, tem coisa que é bem complicada. Então qualquer trechinho que você acha que é uma pausa ou que você consegue ver que o cantor respira, inclusive vai assistir a versão ao vivo, ver como é que isso daí funciona pra ver como é que você pode fazer essas marcações também. Aí o papo ficou sério, tá? Etapa 6. Bora destacar o que tá tirando a sua paciência. O que é complicado? E aqui eu diria que nós temos 3 tipos de dificuldades diferentes
e mais uma vez, me fala se isso faz sentido para você. A primeira dificuldade é a dificuldade de pronúncia de fato. Né? Às vezes você tem dificuldade de unir as palavras, às vezes é dificuldade com uma palavra específica. Ou a sua dúvida pode ser em relação ao tempo. É uma palavra que você conhece ou é uma estrutura que você conhece, que você consegue falar, mas quando acelera um pouquinho, aí você já se perde. Ou é uma mistura dos dois, que você tem tanto dificuldade de pronúncia quanto é uma coisa extremamente rápida. E eu separei dois casos aqui. O primeiro exemplo é uma mistura de que é difícil por conta do tempo e também por conta da pronúncia, que é literalmente a primeira frase da música. I am a little bit of loneliness, a little bit of disregard. Só que não é nesta velocidade. Vamos ver que velocidade que é? I am a little bit of loneliness, a little bit of disregard. Né? Então, assim, a little bit of é complicado de se pronunciar e o loneliness também é complicado de se pronunciar. Então, marque essas partes para que a gente possa seguir para as próximas etapas aqui, tá? Mas marca. A ideia dessa aqui é, ok, isso aqui tá difícil. Marquei. Passo número 7. Desacelere. Você já fez as marcações de história e de ênfase, né? A cada estrofe. Você já viu as rimas? Você já viu quais são os trechos que têm letras parecidas, sons muito parecidos? O que é pergunta e resposta? Você já prestou atenção nas pausas e nos respiros? Então tá na hora de colocar isso tudo em prática, porém de uma forma mais devagar. Porque não adianta achar que a gente vai conseguir falar tudo que a gente quer falar. Não vai. E o que a gente pode fazer aqui? Você pode desacelerar a música, né, pelo YouTube para ver como é que os sons são. É claro que pelo YouTube fica meio ruim porque a diferença entre a velocidade normal para 0.5 é muito drástica, tipo, é muito mais devagar. Se você tiver um outro meio de desacelerar essa música de forma mais granulada, melhor. Mas o foco aqui é treinar tanto a escuta quanto a pronúncia. Então, o que você ouve, como ele fala e como você vai trazer isso para a fala. E aqui eu tenho algumas dicas em relação a essa música, né? Primeiro ponto, gente, é que no inglês, quando a gente tem uma palavra terminada com som de consoante, então sendo um som de ar saindo, né, e não tem nenhuma vibração das cordas vocais, então, por exemplo, t, s, ch, k, que é o caso de I can't help the fact that everyone. Então a gente tem o that, termina com T, som de consoante, e a próxima palavra é everyone. Então, som de vogal, everyone. Então a gente une o som, inclusive o T, ele fica com esse som de R, that everyone can see these cars. Mesma coisa para I am what I want you to want. E a mesma coisa acontece depois no what I. Mas não é só somas que acontecem nesse caso, nós também temos reduções, eu ia falar outra palavra. Subtrações. Temos subtrações de sons, temos, que é o caso de letras que são pronunciadas na mesma região, que é o caso de D e de T. Então, na frase face away and pretend that I'm not, nós vamos cancelar a letra D, porque a pronúncia de that não pode ser modulada nesse sentido, né? Senão a palavra perde sentido. Não tem como a gente mudar esse caso. Então a gente cancela o D. Pretend continua com o seu sentido, só que é emendado no that. Pretend that I'm not. Pretend that I'm not. A gente não fala o D. Mesma coisa para don't turn your back on me. Don't turn your back on me. Ou seja, não vire as costas para mim. Don't turn. Don't turn. Então, ao invés de a gente falar esse T do don't, a gente não fala o T, mantém o T do turn, porque a gente não pode mudar o sentido da palavra turn. Don't continua sendo don't, mas, enfim, emendado. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Ok? E caso você queira uma aula sobre Connected Speech, que é um pouquinho disso que eu acabei de explicar para vocês, comenta aqui embaixo. Eu quero aula de Connected Speech. Eu quero aula de Connected Speech, que eu posso trazer essa aula para vocês. Essa é uma das melhores dicas que eu posso te dar e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para sua pronúncia em inglês. Etapa número 8. Faça movimentos maiores. E aqui não é para você parecer ridículo nem nada do tipo. É para você reforçar a sua musculatura, porque eu gostaria de te lembrar que pra gente falar inglês ou falar qualquer coisa, a gente tem mais de 100 músculos responsáveis pela
fala. E por mais que a gente conheça muitos dos sons, talvez a gente não esteja acostumado a juntar certos sons, a fazer certas combinações. Então é por isso que é muito interessante você dar uma forçada na sua movimentação para você se acostumar. Sabe quando o personal fala que é mais importante você prestar atenção no movimento do que o peso da carga? É exatamente isso que eu estou falando. E aqui a gente está falando mais devagar, a gente está prestando mais atenção no que nós estamos falando, então não tem problema você fazer essa movimentação. Isso aqui é prática, isso aqui não é a sua conversação normal com as outras pessoas. A gente faz isso para que na hora que a gente tem as nossas conversas, seja muito mais natural. Faz sentido pra você? E lembrando que isso é construção da sua confiança em inglês. Se você não se sente confortável com a forma com que você se comunica, adivinha? Você vai ficar com vontade de falar o que você tá pensando? Compartilhar suas ideias? Ser uma pessoa ativa ali na comunicação? Eu acho que não. Então, ao se comunicar com mais calma, mais devagar, exagerando os movimentos, isso deixa a sua pronúncia mais clara. Inclusive, você pode fazer esse teste com o seu português. E aqui você até pode brincar um pouco com a velocidade, não necessariamente, precisa ficar muito devagar, porque senão fica um negócio meio chato. Vai se desafiando aos pouquinhos. Então você pode pensar aqui, ó. So, I let go, watching you, turn your back like you always do. Essa música tá em quantos BPM? Deixa eu ver aqui. Ela tá em 136, mas não sei se é dobrado ou não. Eu devia ligar pro meu marido pra ver, né? Deixa eu ver. Acho que ele também tá gravando. Alô? Oi, meu amor. Você está on camera. Tá pega. Eu preciso da sua ajuda. Tava afinando a bateria pra gravar uma parada aqui. Deixa eu ver aqui. Põe aí pra gente ver. Cadê? Que na verdade, essa música tá com... Ela tem algum problema de beat no começo, é diferente. Então, eu diria, sabe o que? Que ela é 134.8, por aí. 135 pra arredondar. Muito obrigada. Tchau. Boa gravação. Então, se você é músico, você já tem aí um metrônomo digital no seu celular. Se você não tem, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, assim como meu marido disse, foi 134.8, 134.5, eu não lembro. Mas você põe aí e depois você diminui a velocidade e ó, vai praticando. Ok, nós estamos trabalhando bem, nós estamos trabalhando bonito, mas agora que eu já fiz muitas práticas com a música um pouco mais devagar, já exagerei um pouquinho a movimentação da pronúncia para trabalhar os músculos, afinal, esse exagero faz parte da academia da pronúncia, né? Não pra gente falar como nativo, porque assim só pra nascer de novo, né? Mas pra gente ter confiança na nossa fala. Então agora tá na hora de acelerar. Bora voltar pra velocidade normal da música, e aqui a gente não vai focar em somente fazer cada trecho, né? Como a gente está estudando essa música inteira por pedaços. A gente vai fazer a música inteira unindo os pedaços. Então, velocidade normal, una as partes e, se possível, ainda tente gesticular o máximo que você puder. Agora sim, que nem nós fizemos com Crawling, tá na hora da gente falar da letra de Faint. E a primeira coisa de todas é o que Faint significa, porque eu não sei se você tinha percebido, talvez você não tinha estudado essa música antes, então você não viu, que faint, a palavra em si, não está em nenhum lugar da música, mas faint é um conceito que está por trás da letra. Nós podemos traduzir faint de várias maneiras diferentes, então depois que a gente terminar de analisar a música, você vai deixar aqui nos comentários qual que é a melhor interpretação de faint no seu ponto de vista. Porque faint pode ser interpretado como desbotado, sem valor, fraco, esquecido e cansado. Mais uma vez, vai depender, do contexto. E faint, na verdade, me lembra de duas coisas diferentes. A primeira delas é uma expressão que fala Life is not for the faint of heart. Life is not for the faint of heart. Ou seja, a vida não é mole. A vida não é para os fracos. Essa que seria a interpretação. Life is not for the faint of heart. Mas na verdade você pode falar que qualquer coisa não é para faint of heart. Quando você quer descrever que algo é difícil, complicado, complexo e treta. Mas faint também me lembra do verbo to faint, que é desmaiar, apagar. Então fica aí com mais essas duas informações para você. Agora vamos falar sobre a letra. I am a little bit of loneliness, a little bit of disregard. Então, I am, eu sou. Pode ser tanto ser ou estar, Então, eu sou e eu estou. Mas pela frase a gente sabe que é eu sou, Então, eu sou a little bit of, um pouco de, a little bit, ok? A little bit é um pouquinho. A little bit of é um pouquinho de. A little bit of
loneliness, um pouco de solidão. Então lembra que na última aula foi sobre crawling, certo? Que a gente estava falando sobre prefixo e sufixo. Aqui também nessa música tem muito. Linkin Park usa muitas palavras com sufixo e prefixo. Então é assim, é uma matéria de estudo por si só. Quer aprender prefixo e sufixo? Vai escutar Linkin Park. Então lonely, que nem aquela música do Akon. Lonely. Lonely é sozinho ou solitário. Loneliness, esse final ness, transforma o que era um adjetivo, uma característica, sozinho, em substantivo, a solidão. Então, I am a little bit of solidão. E depois, a little bit of disregard. Então, eu sou um pouquinho de o quê? Desconsideração, de descaso. Por quê? Regard, inclusive, é uma assinatura que a gente usa nos e-mails, né? Best regards. Tipo, te desejo melhor. Que demonstra ali um apreço, um cuidado, um respeito. Então, disregard é exatamente o oposto. É desconsideração, desrespeito, descaso. Então, eu sou um pouquinho de solidão e um pouquinho de descaso. Olha que maravilhosa essa somatória. Handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. Ok. Então, handful of complaints é, na verdade, handful é uma mão cheia, ou seja, muitas complaints, reclamações. Mas handful também é uma forma de medida para culinária. Então, se você quiser falar assim, tipo, sei lá, pega um monte de certo ingrediente, você vai falar a handful of, não sei o que eu posso falar, green onions, que eu adoro green onions, que é cebolinha. A handful of green onions. Né? Então, é um montão, uma mão cheia, lotada, que você afunda no balde e põe na receita, tá? Mas aqui no nosso contexto é a handful of complaints, ou seja, muitas reclamações, complaints. Ele tá falando dele. But I can't help the fact, eu não consigo ajudar o fato? É isso? É isso, é isso? Não, gente, não podemos traduzir tudo ao pé da letra. I can't help the fact significa eu não tenho como ignorar. Então, eu não consigo ignorar o fato de que todas as pessoas, that everyone can see these scars, que todo mundo consegue ver essas scars, cicatrizes. Aqui essas cicatrizes elas podem ser literais, né? Então, algo físico, quanto algo que seja uma fraqueza, um trauma, uma dificuldade, um desafio, algo que te deixe vulnerável, né? Um incômodo seu, né? Ou pode ser uma mistura de tudo isso. Segundo verso. I am what I want you to want. What I want you to feel. Então, olha só. I am, eu sou, what I want you to want. Eu sou o que eu quero que você queira. Eu quero ser o que você quer. Eu sei que é um pouco confuso, porque tem muito nessa frase, mas olha pra ela, encara, e aí dá pra entender o sentido. E ele continua, what I want you to feel. O que eu quero que você sinta. Eu quero ser isso tudo, o que você quer, eu quero ser o que você sente. Como se ele estivesse demonstrando a necessidade de ter a aprovação de outra pessoa, ou de ter alguém ou desejando, ou alguém querendo sentir algo ao estar em contato com ele. But it's like, no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. But it's like, mas é tipo assim, but it's like, no matter what I do, não importa o que eu faço, I can't convince you. Eu não consigo te convencer. No matter what I do, não importa o que eu faço. I can't convince you. Eu não consigo te convencer. E aqui é interessante observar a pronúncia de matter. No matter what I do. Não importa o que eu faça. Mas matter pode ser matéria, né? Então, quanto dark matter, matéria escura, na física, na astrofísica, matéria, quanto assunto. We're not gonna talk about this matter right now, ok? A gente não vai falar sobre esse assunto agora. Então, geralmente, quando a gente tem palavras com dois T's, esse T vai ter som de rrr. No matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. Então, não importa o que eu faça, eu não consigo te convencer de que isso aqui é real. To just believe this is real. So I let go, watching you. Turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here because you're all that I got. So I let go. Então, I let go.
eu deixo ir. Eu desisto, eu abro mão. So I let go. Watching you turn your back like you always do. Assistindo você virando as costas, dando as costas como você sempre faz. Indignada. Então, turn your back é dar as costas, virar. Aí ele fala, face away and pretend that I'm not. E aqui é uma frase muito interessante, porque na verdade tem um I aí no começo, ele tá falando dele, I face away, né? Então eu tiro o olho, eu olho para outro lugar, eu desvio o meu olhar, I face away and pretend that I'm not. E finjo que eu não estou o quê? Watching you turn your back like you always do. Inglês é maravilhoso, né? E olha a construção dessa música. Então, face away é um phrasal verb, você já pode anotar aí, né? To face é encarar. I need to face this challenge. I need to face the English learning process because I want to reach fluency. Né? Eu tenho que encarar esse processo de aprender inglês porque eu quero alcançar fluência, por exemplo. Então, to face é encarar ou estar de frente. E pretend that I'm not. Pretend é ser uma pessoa fake, mentirosinho, fingir. To pretend. To pretend é um sinônimo de to fake. Já guarda isso no seu coração. To pretend. Então, quando você fala, eu tenho a intenção de viajar pra praia no próximo feriado, você não vai usar o verbo to pretend. Esse é um falso cognato. Você vai querer usar qual verbo? To intend. Aí você lembra de ter a intenção, ok? Pretend é pros fakes. Então, I intend to travel to the beach next holiday. Eu tenho a intenção, eu pretendo, ir pra praia, viajar pra praia no próximo feriado. Então, I face away and pretend that I'm not, mas, I'll be here, eu estarei aqui, né? I'll be here because, porque you're all that I got. Você é tudo que eu tenho. Ou seja, a única pessoa que ele tem é uma pessoa que dá as costas pra ele. E aí a gente tem a nossa explosão de raiva, ódio e rage. Inclusive, rage against the machine. Você sabe o que é? Coloca aqui embaixo se você sabe o que significa rage. Então, ele vem com toda a potência, né? I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Então, I can't feel. Eu não consigo sentir, ou eu não posso sentir the way I did before, ou seja, da forma, the way I did before, da forma que eu me sentia antes. E hashtag vai uma curiosidade pra você. Provavelmente você devia cantar faint aqui nesse pedaço, né? I can't faint the way I did before. Don't turn your back on me, I won't be ignored. Então, né, como se eu não pudesse desmaiar, como eu desmaiava antes, tipo... E você não é o único. Sabia que os gringos escutam faint nesse pedaço? Pelo mesmo motivo que eu expliquei pra vocês antes, de quando a gente tem a letra, né, a mesma letra duas vezes, a gente cancela uma delas. Então I can faint the way I did before. Mas como a próxima letra também é um D, é como se você cancelasse o T do faint. E o feel, ele tem uma pronúncia também muito diferente, né? Não é feel, I feel. Não é essa a pronúncia. É que nem o James do Metallica cantando, né? Ele sempre faz isso também. I can't faint, I can't fail the way I did before. Então, vários gringos, inclusive, cantam errado essa música. Que nem a gente, em português, a gente faz a mesma coisa. Don't turn your back on me. Não vira suas costas pra mim, não me dê as costas. I won't be ignored. Eu não serei, o quê? Ignorado. E o que é maravilhosamente incrível nesse refrão é que nós temos 3 verbos auxiliares na negativa. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. E a segunda parte do refrão é time won't heal this damage anymore. Né? Então o tempo não vai curar esse estrago mais. Não vai curar mais esse estrago. Não tem como voltar, não tem como recuperar. Então heal é curar. E a gente já tinha visto essa palavra em uma das músicas antes.
Na verdade, várias músicas, né, gente? Como a temática é sempre sobre todas as questões que a banda passou, o Chester passou, o Mike, enfim, o vocabulário acaba sendo muito parecido. Então, uma vez que você estuda uma música do Linkin Park, fica muito fácil de entender outras músicas. O que é maravilhoso. Então, time won't heal this damage anymore. Don't turn your back on me, I won't be ignored. Não vire suas costas pra mim, eu não serei ignorado. E vamos para o segundo verso. E eu acho essa parte tão incrível, gente. É tão simples, tão humilde, tão vulnerável, tão... É isso aí. Olha só. I am a little bit insecure, a little bit unconfident. Então, I am a little bit insecure. O que é insecure? O contrário de secure. Ou seja, não é secure. Insecure. Prefixo, mais uma vez. A little unconfident. Mesma coisa. Confident. I am very confident. Eu sou muito confiante. Unconfident é uma pessoa que não tem confiança também. É uma pessoa indecisa, apreensiva. E o que é muito interessante, porque esse pedaço vem depois daquele refrão explosivo, cheio de rage, né? E agora ele tá aqui. I am a little bit insecure, a little unconfident. Então parece que ele tá nessa dubiedade de vai que não vai, mas... E aí seguimos. 'Cause you don't understand, I do what I can, but sometimes I don't make sense. 'Cause you don't understand, mas você não entende, você não consegue entender, você não consegue entender a minha linguagem, o jeito que eu sou, enfim, né? You can't understand. I do what I can. I do, eu faço. What I can, o que eu consigo, o que eu posso. O can tá, tipo assim, muito presente nessa música. Inclusive, se você quer saber a diferença de can e could, eu também já fiz uma aula sobre isso, tá aqui. Na verdade, a gente tem uma playlist completa sobre os verbos modais e auxiliares. Eu também vou deixar pra vocês, tanto aqui quanto na descrição. 'Cause you don't understand, I do what I can, but sometimes I don't make sense. But sometimes, mas às vezes, I don't make sense. Eu não faço sentido. Eu não sei, talvez, me expressar, ou talvez, sei lá. I don't make sense. Eu não faço sentido. I am what you never wanna say. Eu sou o que você nunca quer dizer. I am what you never wanna say. But I've never had a doubt. But I've never had a doubt. Mas eu nunca tive uma pergunta, nunca tive um questionamento. Inclusive, o que é interessante aqui é que doubt, o B não é pronunciado, e o T também, a gente só encosta ele no topo do céu da boca. Doubt. Não, ele fica aqui, ó. É o mesmo lugar do N. No. No. E aqui também, mais uma vez, present perfect. Já expliquei no vídeo de crawling, acho que eu expliquei, na verdade, em todos os vídeos, o que é o present perfect. E eu não vou ficar repetindo porque a gente também já tem uma aula sobre ele aqui. It's like, no matter what I do, I can't convince you. Até aqui a mesma coisa. For once, just to hear me out. É tipo assim, não importa o que eu faça, eu não consigo te convencer de pelo menos uma vez. For once, apenas uma vez. For once, to hear me out. Pra você me ouvir. E aqui não é só hear me. Hear me out é tipo assim, meu filho, senta que eu vou te contar tudo e você vai ouvir tudo que eu tenho pra falar. Eu preciso desabafar, eu vou te contar de A até Z. Senta que lá vem a história. Hear me out. E aí repete o refrão e aí a gente vai pra parte que tem mais rage and energy e tudo que você pode querer numa música do Linkin Park, que é a nossa parte C, que temos right now. Hear me out now. Então ele falou agora, exatamente agora, right now. Não é só um now. Não é right now, agora, nesse exato instante, right now. Hear me out now. Me escute por completo agora. You're gonna listen to me like it or not. Você vai me ouvir, você querendo ou não, gostando ou não, tendo interesse ou não. E é isso, gente. Depois da parte C, temos o refrão, né? Corta uns pedaços, né? E termina a música. Agora sim, podemos ver que faint, a palavra, não aparece na lyrics, né? Não aparece no texto da música. E pra você, qual que é a melhor interpretação de faint? O significado dentro deste contexto. O que faint significa? Qual que é o título da música para você se fosse traduzida para português? Porque ele tá gritando por ajuda, por ele se sentir nesta posição, ignorado. Que essa rejeição que gera frustração é uma sensação de estar invisível, você fazer tudo o que você pode e mesmo assim
Ninguém liga. Ele se revolta porque ele não quer se sentir nessa posição de fraqueza, de ser irrelevante, de não ter valor. E ele fala, chega de passar desapercebido. You're gonna listen to me like it or not. And that's it, guys! E é isso, guys. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tanto a primeira parte, onde a gente falou mais sobre como aprender músicas rápidas em inglês, quanto a segunda parte, que a gente falou mais do sentido, né, e da aula de inglês com o Faint. E como essa música fala exatamente sobre essa questão de ser desesperador as outras pessoas não te ouvirem, você não conseguir compartilhar suas ideias e você não ser ouvido, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um olho aqui embaixo e um ouvido. Tipo assim, um olho e um ouvido. Para eu ter certeza que você ficou aqui até o final. E claro, a nossa série, o nosso mês especial de Linkin Park continua, então comenta aqui embaixo qual que é a próxima música que eu tenho que trazer. Guys, thank you so much for joining me today and I hope to see you on the next one. Bye! Deixa eu ajustar o tamanho aqui da letra, porque eu não quero ficar com linha de expressão por conta de roteiro de vídeo, né? Não quero. Peraí, tem mais uma música pra adicionar aqui. Peraí. Agora a gente vai fazer tudo junto. Oh, não! Cadê? Ah, não estraga meu background, né? É, gente, professora de inglês passa por isso, vocês acreditam? É, passa. Eu preciso estudar português. Senão, não... aí fica complicado, tá? Fica. Alright? Alright. Dali.